Trabalho de conclusão de curso. O tema é a importância das manutenções preventiva e preditiva no setor industrial. Meu nome é Marcos Felipe Martins, o curso é Engenharia Mecânica. O professor orientador é a Ana Oliveira. Compreende-se que a manutenção está presente na indústria desde o início da era industrial. Com a globalização, houve um avanço tecnológico muito grande. Devido a isso, a indústria, no geral, vem buscando maior produção com menor custo, visando a melhoria contínua dos processos de produção e manutenção, de uma forma sustentável. O tema abordado neste trabalho visa estudar a importância das manutenções preventiva e preditiva no setor industrial. O objetivo geral do trabalho é conhecer as manutenções preventiva e preditiva, suas metodologias aplicadas e demonstrar os benefícios para a indústria. A metodologia desenvolvida nesse trabalho trata-se de uma revisão de literatura, com pesquisas bibliográficas em livros acadêmicos e revistas científicas e sites confiáveis. A manutenção preventiva tem como objetivo prevenir paradas e falhas de componentes, peças de máquinas e equipamentos, através do planejamento de reparos e controlando o monitoramento de máquinas e equipamentos de forma adequada, a fim de prevenir a interrupção do processo de produção, ou seja, é o método mais eficaz para as empresas controlarem seus equipamentos sem necessidade de desligá-los ou mesmo perdê-los por falta de manutenção adequada. Executando a manutenção preventiva de maneira correta, se obtém a redução dos riscos de quebra devido ao envelhecimento e degradação dos equipamentos. Programar a manutenção das máquinas e equipamentos é atuar antes da manutenção corretiva. Com isso, é amenizar os custos com a compra de novos itens. Os intervalos de manutenção de máquinas e equipamentos devem ser executados com a mão de obra qualificada e apta a resolver os possíveis problemas que aparecerão futuramente. O método preventivo ele trabalha de uma maneira eficaz e reduz significativamente as falhas, quebras e até mesmo o declínio do rendimento de máquinas e equipamentos, tendo assim obedecendo um plano prévio de manutenção. Aqui é uma tabela de manutenção preventiva, um exemplo. Aí aqui você tem a atividade que é desenvolvida, aí no caso aí vamos pegar o primeiro item e verificar o nível de óleo do cárter, do vácuo do compressor. Aí o tempo de execução é diário, então todo dia tem que executar. Aí no caso o próximo item é verificar o nível do óleo reservatório do compressor. E a atividade é executada semanalmente. Aí engraxar os pinos, eixos, articulações e cardan de rodagem, semanalmente também. Consequentemente, aí vão listando as atividades que têm que ser desenvolvidas no equipamento e qual o intervalo de execução dessas atividades. As metodologias aplicadas na manutenção preventiva. Manutenção preventiva, ela visa manter o equipamento em estado operacional ou disponível, através da prevenção de ocorrência de falhas. As inspeções periódicas são de partes específicas e executadas medições de parâmetros do equipamento. São inspecionados para monitorar sua degradação e detectar falhas ou condições anormais dos equipamentos. Reformas periódicas. Parte do equipamento que se desgasta ao longo do tempo, ou pelo próprio uso, ou por agentes naturais. Trocas periódicas. A troca de componentes ou peças do equipamento que se desgastam ao longo do tempo, ou seja, pelo uso ou por agentes naturais. A substituição preventiva é uma substituição programada de um equipamento que está em operação, porém já está com a idade limite de operação. Aí, a fim de prevenir a falha funcional do equipamento, o mesmo é substituído. A restauração preventiva. Ela consiste na correção programada do desgaste de um equipamento em operação,
que apresenta uma determinada idade limite. Para prevenir sua falha operacional, aplica-se geralmente em equipamentos sujeitos a desgastes progressivos e para os quais seja possível, viável e econômico a recuperação do mesmo. Os benefícios da manutenção preventiva. O bom gerenciamento das atividades de manutenção, pois executa as manutenções em intervalos determinados, o nivelamento de recursos, devido à agilidade das inspeções, a previsibilidade do consumo de materiais sobressalentes. Essa previsibilidade de consumo ela é possível devido à manutenção já ser programada e já ter um plano de manutenção já estipulado para executar para o equipamento que se destina a ser manutenção. Os equipamentos só param em períodos determinados, devido ao plano de manutenção já elaborado para o equipamento. E o aumento da produtividade, que é devido à redução da probabilidade de falhas e de paradas inesperadas dos equipamentos. Com isso, gera aumento da produtividade, que a linha de produção não para. E a redução dos custos de manutenção, pois os equipamentos que têm um índice de manutenção corretiva reduzido, progressivamente vai ter o custo de manutenção reduzido. Considerar o custo total. Em várias situações, a manutenção preventiva está sendo a mais barata, a manutenção corretiva. É pelo fato dela ter o domínio das paradas dos equipamentos, ao invés de ficar sujeito a intervenções inesperadas. Na prática, a manutenção preventiva é o aumento da produtividade, a diminuição de custos e o monitoramento da vida útil dos equipamentos. Manutenção preditiva. É o acompanhamento, monitoramento e inspeção de equipamentos com o objetivo de indicar suas condições de funcionamento, coletando dados que informam o desgaste dos equipamentos e seu processo natural de degradação. Sendo assim, é possível aumentar a vida útil dos equipamentos, além de melhorar a produtividade deles. A manutenção preditiva ela atua na leitura de dados sobre o funcionamento de um determinado equipamento, onde se pode perceber uma alteração, como, por exemplo, vibração, de ruído ou superaquecimento. Quando a deterioração do equipamento se aproxima do limite, é tomada a decisão da intervenção. As medidas para ser adotada dessa forma de manutenção é exatamente o monitoramento e a medição. A manutenção preditiva ela realiza diagnóstico dos equipamentos com a utilização de aparelhos de termografia, ferrografia, ultrassonografia e análise de vibração e de pressões. Caso seja detectada alguma irregularidade, é realizado um diagnóstico estudando a origem do problema e qual a melhor solução para ele. Cada tipo de equipamento necessita uma atenção especial, determinando o tipo de frequência e o tipo de registro. As metodologias aplicadas na manutenção preditiva. A manutenção preditiva ela promove uma avaliação confiável do estado dos equipamentos através dos monitoramentos, da análise de vibração executada em equipamentos rotativos durante a sua operação e através de um aparelho de análise de vibração que indica a deterioração do equipamento, como engrenagens com defeito, rolamentos deteriorados, acoplamentos desalinhados, deformação de eixos, rotor desbalanceado, folga excessiva de bucho. E a análise de ruído é conhecida também como emissão acústica. E sua análise é executada através de um aparelho chamado estetoscópio eletrônico. A análise de fluido. Essa análise ela verifica a liberação de partículas e contaminantes no óleo ou fluido dos equipamentos. Ela permite identificar os primeiros sintomas de desgaste
de um componente do equipamento. E a análise térmica, de variação de temperatura, o acompanhamento da temperatura do equipamento através de um aparelho de análise termográfica, que forma imagens térmicas a partir da radiação infravermelha gerada no equipamento que está tendo superaquecimento. E a inspeção visual identifica mudança de aspectos físicos. Durante a inspeção visual, pode ser detectada uma condição de falha potencial no equipamento. Aqui é um exemplo de uma tabela de um programa base de vigilância. Aí temos aí o método utilizado. Aí o primeiro aí seria uma medição de vibração e os equipamentos que seriam vigiados. Aí todos os equipamentos giratórios, de potência média ou máxima, ou equipamentos críticos. Aí o exemplo aí, motores, redutores, compressores, bombas e ventiladores. Aí os equipamentos necessários para executar a medição, o medidor de vibração, o analisador e o sistema de vigilância permanente. E aqui é a periodicidade de verificação, 3.000 a 1.500 horas de operação. Medição de falha de rolamento. Aí os equipamentos são todos que utilizam rolamento e o equipamento necessário é o medidor especial ou um analisador. A periodicidade de verificação é de 500 a 500 horas. E a análise estroboscópia. Todos os lugares onde se quer estudar um movimento e controlar a velocidade ou medir os planos. O estroboscópio do analisador de vibrações. Esse aí é a periodicidade segundo a necessidade do equipamento. E a análise de óleo. Aí no caso são equipamentos que usam fluidos, no caso o óleo lubrificante. Aí seriam os redutores de circuitos hidráulicos e motores. Ela é feita pelo fabricante e a periodicidade aí é de 6 em 6 meses. A termografia. Ela é aplicada em equipamentos de alta tensão, distribuição de baixa tensão, componentes eletrônicos e equipamentos com componentes refratários. Os equipamentos necessários, no caso, é terceirizado o tipo de serviço aplicado aí nesse monitoramento. E ela é realizada de 12 em 12 meses. E o exame endoscópico. Ele é aplicado em cilindros de compressores, aletas, engrenagens danificadas. Dá para fazer também em cilindros de motores a combustão. Utiliza a ferramenta o endoscópio, mais fotos, e a periodicidade aí é todos os meses. Os benefícios da manutenção preditiva é a redução de acidentes por falha, devido ao monitoramento, gera a coleta de dados do equipamento e com isso a intervenção antes da falha do equipamento. O aumento da segurança pessoal e operacional, manter os equipamentos operando de modo seguro e por mais tempo. A redução de paradas inesperadas da produção. O monitoramento constante das condições do equipamento. Elimina desmontagens necessárias, pois beneficia a disponibilidade do equipamento, pois evita ficar fazendo desmontagem para fazer avaliação de desgaste, inspeções, pois na maioria das vezes a manutenção preditiva proporciona o monitoramento do equipamento com mesmo trabalhando na linha de produção. E a redução do trabalho de emergência, que determina antecipadamente que o equipamento deve entrar em manutenção. Respeito ao máximo a vida útil do equipamento, independente da propagação dos danos. A manutenção preditiva ela vem monitorando a fim de evitar uma falha catastrófica no equipamento e o aumento do grau de confiança no desempenho da linha de produção, porque agiliza e otimiza o processo de produção e manutenção. Conforme os benefícios citados, a manutenção preditiva ela é que oferece os melhores resultados, pois ela interfere menos na linha de produção. Você consegue fazer o monitoramento dos equipamentos
com os mesmos trabalhando. A atividade de manutenção ela tem que deixar de ser apenas eficiente para se tornar eficaz. Não adianta reparar o equipamento o mais rápido possível. O ideal é manter o equipamento operando sem que haja falhas na interrupção da produção. Com a realização deste trabalho, foi possível absorver conhecimento sobre as manutenções preventiva e preditiva no certame industrial. Com isso, entendo qual a melhor maneira de se aplicar cada tipo de manutenção e em determinada situação. As metodologias aplicadas e cabem na área de manutenção a necessidade de inspeção, medição, monitoramento, aferição e até mesmo a revisão geral. Os seus principais benefícios obtendo a redução nos custos operacionais e com manutenção, demonstrando a importância de um plano de manutenção bem elaborado. Foi possível entender que as manutenções preventiva e preditiva, de modo geral, é de extrema importância para as organizações. O trabalho foi desenvolvido de uma forma embasada na descrição sobre os principais benefícios da manutenção preventiva e preditiva, agregada no certame industrial, e de se obter uma redução de custos operacionais e com manutenção. Foi demonstrada a importância de um plano de manutenção bem elaborado, onde se aplica o método ideal para determinada situação, e onde é importante também ter uma mão de obra especializada e capacitada para realizar a manutenção de acordo com o serviço demanda. E o investimento em equipamentos de análise e monitoramento dos equipamentos da linha de produção. As principais referências na realização desse trabalho foi o Allan Kardec, com o livro Manutenção, Função Estratégica, o João Lafraie, com o Manual de Confiabilidade, Mantenabilidade e Disponibilidade, e o Lauro Xavier Nepomuceno, com o livro Técnicas de Manutenção Preditiva. O Ionei Siqueira, com o livro Manutenção Centrada na Confiabilidade, e o Xeno, com o livro Gerenciamento da Manutenção Produtiva. Agradeço primeiramente a Deus por me capacitar, agradeço a meus professores por toda a dedicação e a todos os envolvidos no processo de conhecimento e desenvolvimento do período de graduação.